Peço aos irmãos que abram a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 6 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 6 a 13. Esse texto nós lemos na semana passada e paramos nessa altura do estudo. E vamos relê-lo e prosseguir, então. É um estudo introdutório, não estamos entrando mais especificamente dentro do tema Família da Aliança, embora na semana passada tocamos em alguns pontos, mas o que estamos ressaltando são os nossos fundamentos, ou o nosso fundamento, onde estamos baseados na palavra inspirada, revelada e preservada pelo Deus da Aliança, que é o mesmo idealizador da família. E hoje nós vamos prosseguir dentro desse estudo introdutório, dando alguma orientação quanto à questão de interpretação das Escrituras e finalizar ressaltando algumas formas de olharmos para a família, tendo em vista, então, essas instruções hermenêuticas, essas instruções de interpretação. Peço a você que leia, por favor, responsivamente comigo o texto que foi mencionado, 1 Coríntios 2, a partir do versículo 6 até o 13, eu lerei os pares e os irmãos os ímpares. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas a sabedoria de Deus é outrora, a qual Deus revelou desde a salvação. Sabedoria essa que os poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão a sua própria espírito, assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Isso também falamos, não é capaz de ensinar as crianças pelo humano, mas ensinar as Espírito, porque nos coisas espirituais são espirituais. Amém. Irmãos, esse texto deixa para a gente bastante transparente a verdade de que as coisas de Deus são entendidas por nós, humanos, mediante revelação do próprio Deus, mediante condição dada a nós pelo próprio Deus. Nós jamais alcançaríamos a Deus por nossa própria condição, e quando Moisés fala da revelação que Deus estava concedendo ao povo, dando ao povo o privilégio de receber, Moisés diz o seguinte: essa palavra não está longe de vós, não está alta
de forma que vocês não consigam alcançar, não está distante, de forma que vocês não cheguem até ela, mas ela está na vossa boca e no vosso coração. Deus tem entregado essa palavra para vocês. Deus a tem dado. A palavra é revelada por Deus e através do Espírito de Deus, ela pode ser entendida e pode ser vivida. Somente através da revelação e através da instrução do próprio Deus, iluminando o nosso entendimento para compreendermos aquilo que Ele mesmo quer que compreendamos. Se a gente observar no versículo de número 10, o texto diz o seguinte, que o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Quem vasculha, perscruta, garimpa, quem pode penetrar dentro das profundezas de Deus é o Espírito. E essa palavra revelada por Deus, inspirada por Deus, preservada por Deus, é entendida por nós espiritualmente. Por isso o apóstolo Paulo diz, conferindo coisas espirituais com espirituais. Coisas espirituais com espirituais. Irmãos, então, eu gostaria de conversar um pouco com os irmãos acerca desta questão. Nós vamos entender o conceito bíblico de família, vamos entender acerca da família de aliança, se nós o fizermos por meio do Espírito. Precisamos do Espírito para este entendimento. E para isso precisamos estar bem sensíveis ao Espírito. Eu gostaria, por favor, que um irmão, na verdade todos os irmãos podem abrir suas Bíblias no livro de Efésios, capítulo de número 2, capítulo de número 1. Efésios, capítulo 1. Versículos 13 e 14. E um dos irmãos que encontrou pode fazer a leitura do texto. Quem também vós, depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito, com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então, presbiteriano, o texto bíblico nos diz que quando nós fomos regenerados, quando nós fomos despertados por Deus, recebemos um coração novo da parte do Senhor, nós recebemos o Espírito. Na verdade, essa regeneração se dá pelo próprio Espírito. Ele atua na nossa vida, ele nos dá uma nova dimensão e nos faz sensíveis espiritualmente e passa a estar em nós. O regenerado, aquele que já foi despertado por Deus por meio do Espírito, tornou-se habitação do Santo Espírito de Deus. Correto, gente? Então, o regenerado pode voltar-se para a palavra de Deus e receber de Deus aquilo que é revelado espiritualmente. O regenerado tem essa condição. Um homem não regenerado não tem essa condição. Mas aquele que já recebeu a salvação, a regeneração, a habitação do Espírito Santo, volta-se para a Bíblia e pode enxergá-la como Deus colocou para que ela fosse enxergada, como Deus a destinou. Agora, um ponto interessante que está em Efésios, para que a gente prossiga, está um pouco adiante, no capítulo 5. Vá comigo, então, adiante, do capítulo 1 para o capítulo 5. Nós vamos observar o seguinte, que para tal,
para que nós entendamos a palavra por meio do Espírito, logicamente, precisamos zelar pela influência do Espírito na nossa vida. Precisamos andar em Espírito. Precisamos alimentar o Espírito. No dizer aqui de Paulo, no capítulo 5, versículo 18, vamos ler juntos o texto. E não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Ou enchei-vos do Espírito. O regenerado, ele precisa estar buscando dia após dia uma vida que seja debaixo do gerenciamento, da instrução do Espírito de Deus. Ele é orientado a encher-se do Espírito Santo. Em outros textos, a palavra diz o seguinte: não apagueis o Espírito. Os irmãos se lembram desse texto? Não apagueis o Espírito. Não entristeçais o Espírito. É um outro texto da Escritura. Se a palavra diz que não devemos apagar, se a palavra diz que não devemos entristecer, a palavra diz que nós devemos nos encher do Espírito Santo. Como, pois, vamos nos encher do Espírito? Como nos enchemos do Espírito? Será que para nos encher do Espírito, nós precisamos fazer um jejum de 40 dias e 40 noites? Ou um pouco menos, o chamado jejum de Daniel, o jejum de 21 dias? Gente, por que eu estou falando isso, né? Dando esse exemplo aqui do jejum? Às vezes, nós colocamos muito em algo de esforço sobre-humano, um esforço sobrenatural, às vezes caminhando para aquilo que é místico, para aquilo que é esotérico. Eu vou me encher do Espírito se eu passar noites e noites em oração, e de repente, depois de muito tempo orando e buscando a Deus, eu começar a falar em línguas ininteligíveis. Aí eu estou cheio do Espírito. Como é que nós vamos nos encher do Espírito? Como nos encher do Espírito? Encher-se do Espírito é algo místico? É algo esotérico? Encher-se do Espírito é algo subjetivo? Tem a ver com um êxtase no qual somos tomados e perdemos o controle de nós mesmos, das nossas razões, das nossas emoções. O que vem a ser encher-se do Espírito? Eu quero, irmãos, responder a esta pergunta, considerando a passagem bíblica paralela a esta passagem. Paulo escreveu 4 cartas quando ele estava preso. 4 cartas, em uma de suas prisões, quando ele estava preso em Roma. Ele escreveu Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. Ele escreveu 4 cartas. Dessas 2 são muito parecidas, Efésios e Colossenses. Nessas cartas há textos que são paralelos, textos nos quais Paulo praticamente repete o ensino. Um professor meu de seminário, já falecido, ele costumava dizer o seguinte, que Efésios e Colossenses são cartas irmãs. Efésios apresenta a igreja como corpo de Cristo, e Colossenses apresenta Cristo como cabeça da igreja.
E quando nós vamos, agora a gente vai fazer um exercício, tá, irmãos? Eu quero que vocês mantenham o texto de Efésios, capítulo 5, aberto, e abram também, por favor, o texto de Colossenses. Efésios e Colossenses. Colossenses, capítulo 3, e Efésios, capítulo 5. Colossenses 3 e Efésios 5. Eu vou pedir a ajuda dos presbíteros, do presbítero Adalmo e do presbítero Gustavo, para que a gente caminhe nesse exercício aqui. Efésios 5, versículo 18. O presbítero Adalmo, leia, por favor, novamente esse versículo. Serem submissas. Não é o 5, 18. Uhum. Sim, é o Efésios. Não, o senhor vai ficar com Efésios e o Gustavo com Colossenses. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Ok. Só para confirmar. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E na passagem paralela em Colossenses, no capítulo de número 3, versículo de número 16, apenas a parte A até o ponto e vírgula. Gustavo, leia para a gente, por favor. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Okay. Gente, o texto é paralelo e o que está em Efésios é equivalente ao que está em Colossenses. Nós vamos ver isso com o prosseguimento do texto. Enchei-vos do Espírito. E aqui em Colossenses, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Presbítero Adalmo, agora novamente em Efésios, Efésios 5, versículos 19 e 20. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Gente, uma explicação rápida aqui. O versículo 18, na verdade, o texto aqui de Efésios, capítulo 5, e mediações, né, o que vem em seguida no capítulo 6, está estruturado dentro da língua grega sobre o versículo ou o verbo que está no versículo 18, enchei-vos. Enchei-vos. E os verbos que vêm em seguida, eles são particípios dependentes no grego. O que isso significa? Significa que eles estão respondendo a algo que é colocado pelo verbo principal. Enchei-vos do Espírito. Como? Falando entre vós, com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. A pessoa vai estar se enchendo do Espírito, à medida que ela fala com o irmão, dentro da comunidade dos santos, à medida que ela está cheia da palavra, a ponto de a palavra extravasar, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, o que brota de canção, o que brota de vida de dentro de nós, tem a ver com louvor ao Senhor, e aí nós cantamos hinos, cânticos espirituais, damos graças a Deus por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Presbítero Gustavo, agora prosseguindo, o capítulo 3 de Colossenses, os versículos 16 e 17, o 16 a partir de onde você parou. Instruí-vos e mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais,
com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém. Estão vendo que os textos são repetidos mesmo? Muda um pouco, mas são textos paralelos. E aqui então no texto de Colossenses, quando no versículo 16 o texto diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, e ela habitando em nós, nós vamos nos instruir e nos aconselhar mutuamente por meio desta palavra. Nós vamos louvar a Deus, como Efésios 5 diz, com salmos, hinos, cânticos, e vamos ter gratidão no coração. Isso quando estivermos com a palavra de Deus habitando no nosso coração. Isso é ser cheio do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Como? Desta forma. Nós vamos nos enchendo do Espírito. Vamos prosseguindo, irmãos. O texto, eu gostaria que agora o presbítero Adalmo lesse o versículo 22 do capítulo 5 de Efésios. Olha que começou a entrar família. Como que nós vamos ser cheios do Espírito? Como que as senhoras, as mulheres serão cheias do Espírito? À medida que elas se tornarem, em obediência à palavra de Deus, submissas a seus maridos, como ao Senhor. Quando elas entenderem que o marido é a autoridade de Deus sobre elas. E vejam só, prosseguindo o texto então, em Colossenses, o versículo 18, Gustavo, por favor. Quando a palavra de Deus habita ricamente no coração de uma mulher, ela vai ser submissa ao seu marido, como convém ao Senhor. Irmãos, tem os seus reflexos na família, o ser cheio do Espírito Santo. Mas esse exercício aqui é para mostrar para os irmãos o seguinte, que encher-se do Espírito Santo não é algo esotérico, sobrenatural, que tem a ver com rigor ascético, como diz Paulo aos Colossenses, que tem a ver com autoflagelamento, que tem a ver com jejum prolongado, que tem a ver com ser tomado de êxtase. Não. Encher-se do Espírito é viver de modo que a palavra de Deus, a palavra de Cristo, habite ricamente no nosso coração. Vamos prosseguir aqui então o texto, presbítero Adalmo, capítulo 5, versículo 25 de Efésios. Amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Homens que procuram ser cheios do Espírito serão bons maridos. Procurarão amar a mulher, a esposa, num grau, se necessário, sacrificial, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Quando um homem está cheio do Espírito e permite que habite nele ricamente a palavra de Cristo, ele vai agir assim, conforme nós podemos ver no versículo 19 de Colossenses. Gustavo, por favor. A vossa esposa e não a trateis com amargura. Não a trateis com amargura. Amar a esposa, não a trateis com amargura. Como um outro professor dizia, não é liderar e dizer aqui, e dizer para a mulher, quem manda aqui sou eu, faça. Não é essa a liderança bíblica. É amar a esposa, liderar em favor dela. Não tratá-la com amargura,
não amargurá-la, não tornar a vida dela difícil, mas liderar em favor dela, liderar para o bem da esposa. A Bíblia vai mostrando isso para a gente, tudo isso ligado a encher-se do Espírito e tudo isso ligado a habitar ricamente em nós a palavra de Cristo. E continua na família. Veja, presbítero Adalmo, no capítulo 6, versículo 1. Obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Um filho que procura ser cheio do Espírito Santo será obediente aos pais. Enchei-vos do Espírito. O filho que quer ser cheio do Espírito Santo, ele será obediente aos seus pais. Vejamos no texto paralelo, em Colossenses, capítulo 3, versículo 20. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Então está continuando a caminhar, né? Na mesma direção. Filhos, em tudo obedecei aos vossos pais. Entendam, eles são autoridade colocada por Deus sobre a vida de vocês, e se vocês forem submissos aos pais, obedientes aos pais, na verdade vocês estarão mostrando o seguinte, que vocês são submissos e obedientes ao Senhor, que colocou sobre vocês a autoridade dos pais, e que é quem está dizendo que vocês devem fazer isso. Obedecer aos pais é mandamento do Senhor, e o filho que quer ser cheio do Espírito Santo, ele procura agir desta forma. E continuando, presbítero Adalmo, o capítulo 6, versículo 4. Não é de qualquer jeito, né, presbítero Adalmo? Os filhos são sujeitos aos pais, mas não é do jeito que os pais querem. A criação não é do jeito que o pai e a mãe acham por bem. O cristão é submisso às Escrituras. E o cristão, pai, e a cristã, mãe, deve criar os filhos sob a disciplina e a admoestação de quem? É do Senhor. É do Senhor. Não é da forma que a gente acha correto. Às vezes a disciplina e a admoestação do Senhor serão diferentes da forma que a gente entendia ser a melhor, a mais adequada. E a gente vai seguir o coração humano ou a revelação bíblica? A disciplina e a admoestação do Senhor. A autoridade que pais têm é delegada, não intrínseca, não inerente, é delegada. Nós não temos autoridade sobre os nossos filhos, biblicamente falando, da nossa própria alçada. A nossa autoridade é debaixo de autoridade. Eu crio os meus filhos debaixo da disciplina e admoestação do Senhor. Deve ser assim para o cristão. Agora, o capítulo 3, versículo 21 de Colossenses. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Não irriteis. A gente fazendo a comparação dos textos, fica mais claro, né? Esse irritar é o pai querer se impor por si próprio, é querer ali dizer, olha, quem manda sou eu, manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Então você me obedece. E se colocar, se impor, olha, quem te sustenta sou eu, você vai me obedecer porque sou eu que te sustento, sou eu que te educo. Não. Meu filho, eu vou responder a Deus pela criação que eu lhe der. Eu estou debaixo de autoridade.
estou debaixo de autoridade e eu preciso responder ao meu Senhor pela responsabilidade que Ele me deu. Não é porque eu quero, não é porque eu sou mais forte, porque eu sou grande, que eu me imponho, não. Muitos filhos crescem e ficam maiores que os pais, né? E se for por tamanho, então, não, agora eu sou maior, agora quem vai impor sou eu. Não é porque eu sou grande, porque eu sou alto, porque eu sou forte, porque eu tenho poder financeiro. Não. Então não é para a gente usar situações que vão trazer para os nossos filhos irritação ou desânimo. Na família da aliança, nós procuramos conduzir os nossos filhos pelo caminho da segurança, o caminho da bênção. O caminho da bênção, o caminho do temor do Senhor, para que te vá bem, meu filho, e sejas de longa vida sobre a terra, para que te vá bem. Irmãos, o texto, então, vai trazendo esses paralelos. E se a gente continuar, eu vou parar por aqui, mas se a gente continuar, a gente vai perceber que o texto vai falar para os servos, vai falar para os senhores, e vai mostrando nessa construção, à medida que o texto vai sendo tecido, como que o enchimento do Espírito Santo, ou o habitar ricamente em nós a palavra de Cristo, é vivenciado. E a gente então chega à seguinte conclusão: encher-se com o Espírito Santo é mais simples que muitos pensam. Seremos cheios do Espírito à medida que estudarmos e obedecermos a palavra de Deus. Vocês concordam comigo, gente? Seremos cheios do Espírito à medida que estudarmos e obedecermos a palavra de Deus. E, ato contínuo, à medida que nos tornarmos cheios do Espírito, vamos recebendo da parte de Deus a condição de interpretar melhor o conteúdo da própria palavra. Vocês entendem essa dinâmica? Como que eu me encho do Espírito? Estudando e obedecendo. E à medida que eu estou cheio, eu vou entendendo mais a palavra. E vou interpretando a palavra espiritualmente. A gente percebe aqui então, irmãos, um processo que gira em torno da palavra. Você quer entender a palavra? Comece a obedecer aquilo que está claro. Você quer entender a palavra? Comece a estudá-la e colocá-la em prática. Você será cheio do Espírito Santo, e as coisas espirituais que ainda não são discerníveis para você começarão a se tornar mais claras à medida que você dá os passos que estão claros nas Escrituras. Irmãos, não tem aqui nenhum segredo para experimentados ou para avançados. Não. É simples, é muito simples. Nós vamos entender a palavra à medida que nós a obedecemos. E à medida que nós entendemos mais e obedecemos mais, nós vamos entendendo mais e estaremos prontos para obedecer mais. Um processo que gira em torno da palavra de Deus. Por que é que tantos cristãos nos nossos dias, então, irmãos, eu queria que vocês respondessem, estão tão fora da direção do Espírito? Por quê? Motivação errada. Você for conforme a palavra
Sim. Estão agindo por si mesmos, né, Franklin? Não estão obedecendo a palavra. Então não obedece, se esvazia, apaga, entristece. Espírito apagado dentro de nós impede-nos de ter a palavra como palavra de Deus viva e espiritual falando conosco. Porque talvez, meu irmão, preste atenção nisso, porque é que talvez, e aqui é uma palavra retórica geral, né, para todos nós, por que é que talvez você pega a palavra e a palavra de Deus parece árida para você, parece fria, parece morta? Por que é que às vezes você pega a palavra de Deus e é com custo que você pega a palavra de Deus? Você pega às vezes um livro qualquer, um romance, ou um livro, sei lá, de um assunto que lhe agrada, e você lê com fome, com desejo, com sede de entender aquilo. E vamos pensar aqui no ambiente brasileiro, onde nem todos são muito afeitos à leitura, né? Mas às vezes você pega uma série que você gosta, e se você puder, você gasta 10 horas num dia vendo aquela série, episódio atrás de episódio, e com o coração, eu quero ver o próximo episódio, eu quero ver a próxima temporada, e pega a palavra de Deus, lê um versículo e começa a dar sono. Por que será que isso às vezes acontece? Será que você já está vivenciando aquilo que você já aprendeu da palavra? O processo é cíclico, é isso que eu quero dizer. Como é que vamos nos encher do Espírito? Habitando ricamente em nós a palavra. E como é que essa palavra vai habitar ricamente em nós? À medida que obedecemos aquilo que dela já recebemos. E se obedecemos aquilo que dela já recebemos, Deus então vai nos passar mais. Ele não vai nos passar mais para que a gente tenha mais responsabilidade acumulada. Ele não vai nos passar mais para que a gente tenha mais entendimento e menos vivência. Irmãos, nós precisamos então, para vivenciar a ideia de família da aliança, nós precisamos desse fundamento que é fundamento para toda a vida cristã, o Espírito e a palavra. Eu quero dar aqui um outro exemplo que vai nos orientar nesse sentido. E a gente vai fechar esse ponto, entrar no ponto final. Abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo de número 6. Sim, Vera. Temos o costume de dividir Deus em tópicos da nossa vida. Na leitura da palavra, rápido Deus participa. No nosso trabalho, Deus não participa. Na vida secular, também Deus não participa. Quando a gente subdivide Deus, onde que Ele está? Qual o momento da nossa vida que Ele participa completamente? E Ele é o todo e participa da nossa vida totalmente, 100%. Entendeu? Esse é um perigo muito grande da gente subdividir Deus. Lutou severamente contra a questão do santo e do profano, né? Contra a questão do espiritual e do secular, ressaltando, por exemplo, com base num texto simples das Escrituras, que a vida deve ser vivida diante de Deus. Qualquer ato da nossa vida que a gente conhece a Deus é para adorar a Deus, né? É para a honra e a glória de Deus. E nós precisamos dividir, infelizmente, essas coisas. Deus tem que ser a referência, né? Deus tem que ser a referência da nossa vida. Eu estou na igreja
é para Deus. Eu estou no ambiente de estudo, na escola, na universidade, é para Deus. Eu estou no ambiente de trabalho, é para Deus. Tudo quanto fizeres, tudo é para Deus. Então, essa forma de enxergar a vida nos ajuda a entender bem essa realidade, né? A gente para de dividir o que não deve ser dividido. A gente para de dicotomizar. A gente para de divorciar o que Deus uniu. A gente não deve separar. Tem que estar junto, né? Olha, gente, em Deuteronômio, capítulo 6, vamos fazer aqui a análise desse texto para a gente entender como que as coisas vão se fechando. Versículo de número 4 até o versículo de número 6. Eu vou fazer a leitura, peço a você que preste atenção. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Vamos parar por aqui, então, nesses 3 versículos. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Irmãos, o versículo de número 5, quando fala de amar o Senhor de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, é citado pelo Senhor Jesus. E quando o Senhor Jesus Cristo cita esse versículo, quando ele cita este conteúdo aqui, ele apresenta este conteúdo de uma forma bem especial. Com que palavras ele se refere a esse conteúdo? Ele diz que este é o quê? O primeiro e grande mandamento, não é? Ele diz o seguinte: este é o primeiro e grande mandamento. Amar o Senhor de todo o coração, de toda a alma, de toda a força. Esse é o primeiro mandamento. Bom, como que a gente vai poder dizer para a gente mesmo? Como que nós poderemos conferir na nossa própria vida se temos amado o Senhor de todo o coração, de toda a alma, de toda a força? Como a gente vai poder conferir e dizer, olha, eu tenho procurado vivenciar isso na minha vida, cumprindo o primeiro e grande mandamento? Vamos, irmãos, avançar aqui um pouquinho em Deuteronômio. Vá para o capítulo de número 11. Versículo de número 18. Capítulo 11, versículo de número 18. O texto diz: ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma. Veja que se no capítulo 6, versículo de número 4, o texto nos diz que estas palavras, no versículo 6, né? Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E essas palavras, se resumindo aqui, no amar o Senhor, de todo o coração, alma e força.
E quando vamos para o versículo 18 do capítulo 11, ponde estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma. O Senhor é único. Ame o Senhor. Em resumo, o Senhor é único, ame o Senhor. Estas minhas palavras estarão no vosso coração e na vossa alma. Ponde, ou coloquem estas palavras no vosso coração e na vossa alma. Atai-as por sinal na vossa mão, para que sejam por frontal entre os teus olhos. Aqui vem, irmãos, uma orientação de uma responsabilidade nossa, que nós precisamos colocar estas palavras no coração, na alma. Agora eu peço a você que vá comigo para o livro de Salmos. Nós vamos ler o Salmo 119. Alguns versículos, irmãos, à medida que eu for citando, eu peço, irmãos, que façam a leitura desses versículos, tá bom? À medida que eu os for citando. Salmo 119, versículo 24. Com efeito, os teus testemunhos são o meu prazer, são os meus conselheiros. E prestem atenção e vejam o que há em comum em todos esses versículos que serão lidos. Versículo 47. Terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo. Versículo 48. Para os teus mandamentos que amo, levantarei as mãos e meditarei os teus decretos. Versículo 113. Versículo 127. Amo os teus mandamentos mais que o ouro, mais que o ouro refinado. 143. Sobre mim vieram tribulação e angústia, todavia os teus mandamentos são o meu prazer. Versículo 159. Considerais em comum os teus preceitos, vivifica-me o Senhor, segundo a tua vontade. Versículo 165. Grande paz tem os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. Versículo 167. A minha alma tem observado os teus testemunhos, e eu os amo ardentemente. Gente, o que é que todos esses versículos têm em comum? Mandamento, mas amor aos mandamentos, prazer aos mandamentos, amor à palavra, prazer. Eu gosto da sua palavra. Eu tenho prazer na sua palavra. E ele vai colocando outras informações, mas o que ressalta aqui é amor à palavra, prazer na palavra, prazer nos mandamentos. E para a gente fechar aqui esse raciocínio, vá comigo para João capítulo 14. Qual que é o primeiro grande mandamento, irmãos? Conforme Deuteronômio 6, conforme depois a citação do Senhor Jesus Cristo. É amar a palavra? É amar o Senhor, né? Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. João capítulo 14, versículo de número 15. Vamos ler juntos? Se me amarás, guardareis os meus mandamentos. Versículo 21, apenas a parte inicial até o ponto e vírgula. Nós vemos também a
aquele que a gente prova que é Deus, irmãos. Como? Então, o Salmo 119, quando o salmista fala do amor pela palavra, na verdade ele está dizendo do amor por quem? Por Deus. Porque Deus se dá a conhecer através da palavra. Como que a gente prova que a gente ama a Deus? Quando a gente o serve mediante a sua palavra. Quando a gente põe no coração a palavra dele. Ponde essas palavras no coração. Coloquem. Quando a gente, em obediência a Deus, coloca a palavra dele no nosso coração, e assim aguarda, a obedece, a gente está amando a Deus. A palavra não é um fim em si mesma. A palavra é um caminho para que a gente mostre que estamos cumprindo o nosso fim, que é viver para Deus. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse está me amando. Esse é aquele que me ama. Irmãos, por que é que eu estou fazendo toda essa digressão aqui? Por que é que eu estou indo, parece que eu estou saindo do tema? Não, eu quero manter bem forte o fundamento. Qual que é o nosso fundamento para que a gente estude a família da aliança? Qual que é o nosso fundamento? A palavra inspirada, revelada e preservada pelo Deus da aliança. Deus da aliança como assim? O Deus que se relaciona conosco, com o qual estamos aliançados. E como é então que nós vamos mostrar que estamos aliançados com Ele? À medida que vivemos de acordo com as cláusulas da aliança. À medida que estamos vivendo como pessoas que formam famílias da aliança e que obedecem essa aliança. Ele é o idealizador da família e a família está toda orientada nas Escrituras. O Espírito e a palavra. Nós vamos entender bem o conceito bíblico de família à medida que nós vivemos no Espírito e entendemos espiritualmente essas verdades. E vamos entender isso à medida que nós colocamos no coração a palavra, habita ricamente em nós a palavra de Cristo, aí os nossos olhos se abrem e vamos sondar as profundezas de Deus pelo Espírito, e aí nós vamos aprendendo mais e vivendo mais e nos colocando mais na presença de Deus e interpretando o que a Bíblia diz. E aí nós vamos ter condição de aprender e vivenciar sobre a família da aliança. Correto, gente? Bom, para finalizar, aprendendo sobre família na palavra. Aprendendo sobre família na palavra. Então nós vamos nos voltar para a palavra de Deus com o objetivo de aprender sobre família, sobre o que as Escrituras têm a dizer sobre família. Nós não vamos simplesmente olhar exemplos, os exemplos nos ajudam de certa forma, mas a perspectiva não será exemplarista, isto é, com base em exemplos. Deixa eu olhar para Adão e Eva, o que é que eu posso aprender aqui? Deixa eu olhar para Noé, o que é que eu posso aprender para Abraão? O que é que eu posso aprender com a família de Jacó, com a família de Davi? O que é que eu posso aprender positiva e negativamente, o que fazer e o que não fazer? Não, não vai ser assim. Os exemplos vão nos ajudar, de certa forma, a ilustrar, mas não será a perspectiva exemplarista, não. Também não devemos olhar para as Escrituras e apelar para a tradição, olha, sempre foi assim, então vamos fazer assim. Não, não é a tradição desde quando? Vamos começar a olhar a tradição desde quando?
não é tradição. Nós vamos olhar a palavra de Deus e tirar princípios, valores por trás, até mesmo da tradição cultural, dentro da qual as Escrituras foram geradas. Não vamos olhar para a tradição, não vamos olhar também com a perspectiva descritiva, como assim adequar a palavra à sociedade moderna. Vamos ver como que a sociedade está vivendo. A sociedade está vivendo assim. Então vamos adequar a palavra à sociedade e vamos dar respostas para a sociedade de hoje, no sentido de que a Bíblia vai trazer alguns valores, mas a sociedade é que vai normatizar aquilo que da Bíblia é relevante ou não. A ideia de a tendência ditar a moda. Não, não é assim. Nós não vamos olhar dessa perspectiva descritiva. Nós vamos olhar para a palavra de Deus com olhos espirituais. Então, tudo que nós falamos aqui, gastamos esse tempo para mostrar o que é encher-se do Espírito, equivalendo esse encher-se do Espírito a habitar em nós a palavra de Cristo. Vamos olhar para as Escrituras com olhos espirituais, vendo as Escrituras como palavra assoprada, inspirada por Deus, revelada aos homens e preservada por um Deus que se aliançou conosco, pelo Deus que se relaciona conosco, o Deus das alianças, ou o Deus da aliança, e que é o idealizador da família. E tendo isso em vista, não é um Deus distante, é um Deus que está aliançado conosco. Nós vamos perguntar: o que é a família? Como ela foi planejada para ser e prosperar? Como deve ser a vida nesse ambiente? Irmãos, vamos ressaltar muitas verdades já conhecidas, vamos firmá-las no nosso coração. Quem sabe, vendo com essa perspectiva, alguma coisa para nós vai fazer real sentido e vai descortinar e vai orientar a nossa mente. Por que é que nós estamos assim? Por que é que nós cremos assim? Por que é que nós vivemos assim? Por que é que formas alternativas são afrontosas a Deus? A Bíblia é a revelação de Deus, como Deus quis se revelar. A Bíblia é esse registro, nos informa o que Deus prescreve, é atemporal e supracircunstancial. Essa é a palavra de Deus. Irmãos, e para a gente finalizar, eu quero dar oportunidade, se algum irmão tem alguma pergunta a fazer, gostaria de dizer algo. Ficou claro, né? Nós não enchemos o Espírito através do jejum. Mas é um recurso assim, poderoso. Quando nós vemos a palavra, por exemplo, o Senhor Jesus iniciou seu ministério, teve
que não está ligado nesse sentido, nós conseguimos entender, né? Mas a questão do jejum tem o seu valor, e a gente pode citar, grosso modo, duas situações mais relevantes nas quais o jejum tem a sua colocação, né? a sua validade. Em casos de situações de catástrofe, de situações críticas, a igreja pode ser convocada a jejum, o povo de Deus pode jejuar no mundo todo, buscando a graça de Deus, buscando o favor de Deus, mostrando o seu arrependimento, mostrando a sua obsessão. Então, em momentos críticos, alguns que você citou, por exemplo, o ministério se enquadram nessa situação. O Dini se enquadra nessa situação. Alguns momentos, quando reis proclamaram jejum, são declarados religiosos, olha, vamos jejuar, vamos buscar o Senhor como nação, a situação está crítica. Então, em momentos críticos, a igreja pode ser proclamada jejum, e aqueles que tiverem condição fisiológica de executar o jejum, devem fazer. Então, como igreja, como povo de Cristo, é uma das situações. E a outra situação é um momento de consagração pessoal, individual, quando a pessoa está se dedicando de uma forma especial e há um tempo para a busca do Senhor, para ter mais sensibilidade à presença do Senhor, à voz do Senhor. Então, é um retiro, por exemplo, olha, eu vou gastar esse tempo aqui buscando a Deus, eu gostaria de uma orientação da parte de Deus, de um esclarecimento da parte de Deus, e quero estar sensível à voz do Senhor. Então seria uma indicação, mas não é um jejum simplesmente, por exemplo, eu estou jejuando e a pessoa, nem todas as situações do dia a dia dão a gente a possibilidade de jejuar. O jejum não é simplesmente ficar sem comer. O jejum é você se consagrar totalmente ao Senhor, em busca, em oração, em estudo da palavra. Então, se você, por exemplo, tem que trabalhar de 8 a 5, ou sai de casa cedo, chega só à noite, e vai estar concentrado no trabalho, não é um momento adequado para jejuar. É a pessoa que está querendo acrescentar o jejum, a sua busca ao Senhor, ela deve ter a condição de orar, ela deve ter a condição de ler a palavra e de ter aquele tempo para dedicar mesmo em consagração ao Senhor. Então, seria nessas duas situações, sabe, Franklin, mas de forma mais geral, né, que a gente poderia dizer do uso do jejum. É importante, sim, é uma disciplina espiritual associada à oração. E nessa situação é voluntária, é pessoal, né? Agora, a outra situação que eu disse que é uma situação que é feita em conjunto como corpo de Cristo, nessa situação de necessidade, críticas mesmo, onde a igreja precisa de buscar ao Senhor, é uma necessidade que é bem palpável, bem clara, bem concreta para todo o corpo. Ok? Mais alguma palavra, irmãos? Bom, então nós vamos finalizar e na semana que vem, Deus permitindo, o estudo prosseguirá, já entrando dentro daquilo que a palavra do Senhor tem colocado para nós de forma revelada, manifestando a sua vontade com relação à família. Feche os seus olhos e falemos mais uma vez com o Senhor. Senhor, ao finalizarmos, Pai, este tempo de reflexão, este tempo de meditação nas Escrituras, onde não acrescentamos algo novo, mas procuramos firmar fundamentos. Que o Senhor nos ajude, Pai,
a entender essas bases da vida cristã. Ajuda-nos a entender, ó Deus, que fomos feitos para o Senhor, devemos amar o Senhor, colocar isso no nosso coração, e o fazemos, Pai, à medida que colocamos em prática a Sua palavra, aquilo que nós temos recebido. E à medida que colocamos, recebemos mais do Espírito. E à medida que recebemos, precisamos adequar mais a vida. E à medida que adequamos, recebemos mais do Espírito. E vamos adequando, e vamos vivendo assim, de glória em glória, de revelação em revelação, de graça em graça. Ajuda-nos, Pai, e que assim possamos interpretar a Sua palavra de forma adequada, vivê-la de forma adequada, e que seja assim na nossa família. Ó Pai, temos dito e repetido, às vezes até redundantemente, que a família tem sido combatida de uma forma tão intensa. Os conceitos bíblicos de família, direta, indiretamente, escancarada ou veladamente, os conceitos bíblicos colocados pelo Senhor têm sido, ó Deus, pisoteados pela sociedade em muitos segmentos, sido colocados, ó Deus, como retrógrados, como ultrapassados. Ó Deus, ajuda-nos a voltar para a Sua palavra e ajuda-nos a continuar, ó Deus, com o coração ligado ao Senhor, em amor ao Senhor, obedecendo e vivendo a Sua palavra. Deus, e que se não mudarmos o mundo, Sua palavra nos diz que os últimos dias serão difíceis, mas que tentemos, ó Deus, o máximo que pudermos, na nossa vida pessoal, na nossa família, no nosso, ó Deus, lar, e que os nossos lares dentro da igreja, formando o corpo de Cristo, a grande família da fé, ajuda-nos, Pai, a refletir para a sociedade qual que é o propósito do Senhor e qual que é a vontade do Senhor. Ajuda-nos, Deus, e que a sociedade não fique sem luz, que a sociedade não fique, ó Deus, sem instrução, mas que a igreja do Senhor manifeste isso como ponto de luz, mostrando que o Senhor continua, ó Deus, reinando através da sua igreja. Ó Deus, e as famílias conforme estabelecidas pelo Senhor é que estruturam a sociedade, Pai. Que assim venhamos a dar a nossa parcela de contribuição para postergar o apodrecimento da sociedade, Senhor, como sal, ó Deus, que preserva. Ajuda-nos, Pai. Deus, nós oramos, nós louvamos o Senhor, lhe agradecemos e pedimos forças, Senhor, forças para que no dia a dia manifestemos o quanto o amamos, o quanto temos prazer no Senhor, e que isso seja manifestado através do nosso compromisso, friso e finalizo, com a Sua palavra, e isso venha nos encher do Teu Espírito, Pai, e assim vivermos segundo a Sua vontade, em nome e para a glória do Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.